Voltando aqui ao segundo vídeo para encerrar a questão do diagnóstico de verminose, eu recomendo dar uma olhadinha na parte 1 para poder acompanhar melhor. Eu quero citar aqui mais alguns parasitas que não aparecem nesse exame aqui de OPG, contagem de ovos, programa, que pertencem a essa família aqui, que são os vermes pulmonares, que são transmitidos através de larvas. São 4 espécies: os Dictyocaulus, né, vivíparos, que ataca mais bovinos, o Dictyocaulus filaria, que é cabra e ovelha, e o Moelerius capillans e o Protostrongylus rufensis. Essa larvinha ela tem poucos dias de vida, então ela tem que sair daquele bolo fecal para poder ser ingerida e seguir infestando novos hospedeiros. Então, o que acontece que é bem interessante? Elas se beneficiam de uma associação com um cogumelo que cresce nas fezes. Eu tenho uma foto que vou mostrar mais adiante. Elas sobem e aí, quando o cogumelo, que também precisa ser ingerido para continuar se multiplicando, um mini cogumelo, ele lança junto às larvas para 1 metro, 2 metros do bolo fecal, e aí sim, numa área limpa, os animais ruminantes vão consumir e vão se infestar. Esse é um tipo de parasita que normalmente, pelo meu conhecimento, não tem muita resistência com relação ao vermífugo, né? E normalmente ele é tratado com levamisole ou com moxidectina, sempre evitando ivermectina em função do efeito devastador, digamos assim, no cascudo rola-bosta. E quando ele cai não necessariamente exige o cogumelo, porque esse cogumelo também está presente em algumas situações de umidade, de temperatura, mas a chuva também desmancha aquele bolo fecal e espalha essas larvas, o vento leva, próprio animais que passem, como pássaros, minhoca ou cascudo, levam junto essa larva que ela precisa se afastar, ela sabe disso. E ela é bastante fácil de controlar se tu tem um rodízio, né, de potreiro. Então, como essa larva vive poucos dias, tu muda de potreiro, deixa ele fechado ali 15 dias, uma semana, um mês, 2 meses e pronto, tu corta o ciclo, desde que tu trate os animais que são portadores, é passível de extinção, de tirar fora do rol de parasitas que prejudicam a atividade, né? Passando aqui adiante, nós já vimos essa família aqui, que são ligados ao meio ambiente. Os tricurídeos. Aqui são 2 espécies, basicamente, que o tricúris e a capilária. Eles parasitam o tricúris mais o intestino grosso, lá no final, que é aquele parasita que dá coceira, que em cachorro também dá, arrasta o ânus no chão e também pode acometer ovelhas. E eles são transmitidos por ovos, tanto o tricúris como a capilária. A capilária já é um pouco mais agressiva, ela pode parasitar fígado, pode parasitar a bexiga e intestino. E aí que é o seguinte, esses ovos ficam bastante tempo no campo. Eles podem durar mais de 1 ano. E para esse controle, fora o tratamento com vermífugo, né, seja ele químico ou natural, existem fungos na natureza que nós vamos ver no último capítulo, que vai sair em breve, que consomem esses ovos. E também outros parasitas, né? É interessante que algumas espécies de capilária infestam aves, tanto galinha, pato, como quero animais que consumam minhocas, por exemplo. As espécies que atacam as aves, as espécies do gênero Capillaria, elas precisam de hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro é minhoca, é lesma, é caracol, que são consumidos pelas aves, né? Bom, nessa interpretação aqui é importante essa informação que está aqui embaixo. Eu vou ler que fica melhor. Que o significado da contagem de ovos, OPG, não é indicativo real de grau de infestação do hospedeiro, devendo-se sempre levar em consideração a manifestação clínica dos animais. Então, eu só voltando, esse caso aqui desse cordeiro do truco,
com 2 meses e 10 dias. Quando veio o resultado, ele já estava bem melhor. Eu tratei igual. Depois nós vamos falar sobre isso mais tarde. Bom, seguindo aqui a minha apresentação bastante analógica, eu diria. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse é o cogumelinho que cresce. Aqui é uma cíbala, como se chama essas bolinhas de fezes de ovelha, né? E olha aqui, ele é milimétrico. E essa cabeça dele aqui, que são as sementes desse cogumelo, ela tem uma pressão atmosférica muito alta, como se fosse um balão cheio d'água. E quando ela explode, a larva vai junto. Então a larva sobe das fezes, e em bovinos é mais comum esse cogumelo. Mas aqui está uma foto da questão do ovino, aqui em ovinos, né? E importante a gente ressaltar, gente, que verminose não é tudo isso que se fala. O problema todo é o tratamento em excesso. O excesso de uso de vermífugo químico. Imagina que tu tenha 5 filhos, um fica doente, tu pode comprar antibiótico na farmácia e ele está com uma infecção, tu trata os 5 filhos. Vai uns anos e não funciona mais nenhum antibiótico. É o que está se fazendo hoje com a ovelha, que a gente tem que estar alerta aí. E essa questão aqui, que é um trabalho bem interessante de 2020, a doutora Marília e o professor Raimundo lá da Unesp Botucatu e a professora Soraya do Instituto Federal de Santa Catarina, que relacionam a infestação de hemoncos com pH abomasal. O que quer dizer com isso aí? O abomaso é o estômago verdadeiro, um dos compartimentos do estômago dos ruminantes, onde há a coagulação do leite na época da lactação e onde há a ativação das enzimas que quebram a proteína. Então é um pH ácido. pH do abomaso de ovelha é semelhante ao nosso, 1,5, 2, bastante ácido. E além de ele ativar essas enzimas que quebram proteína para a nutrição do animal, também liberam alguns minerais, como ferro, manganês, que estão ligados ao pH, ficam mais disponíveis. E aí quando a gente dá grão, o que acontece com o pH abomasal? Sobe. E quando o animal tem hemoncos ou tricostrôngilos axi, o pH também sobe. E aí uma pergunta que eu faço, e gostaria muito que dessem a sua opinião nos comentários, será que com o grão a gente não está favorecendo esses parasitas da coalheira, do abomaso? Será que, aqui eu botei um destaque até, que é os resultados associados com maiores valores de pH abomasal e maior carga parasitária. O que pode significar isso se a gente está dando grão, que sobe o pH abomasal, assim como na gente, um carboidrato, né? Com relação a parasita. Vamos parar para pensar um pouco nisso, se não é melhor só... não digo que tenha que abrir mão de grão de qualquer forma, porque isso tem uma dosagem que pode não prejudicar, esse é um trabalho que poderia ser feito, eu não tenho essa resposta, né? Mas que o Instituto de Zootecnia de São Paulo já tem trabalhos que agora eu não tenho a citação aqui, mas que demonstraram em 6 meses de acompanhamento nesse experimento, com 2.500 larvas infectantes de hemoncos por semana, 2.500, uma infestação alta numa ovelha em torno disso aí, 2.500 larvas, pode chegar a bem mais, né? Mas já seria uma infestação alta. E que após 6 meses, em grupos distintos, um recebendo tratamento e o outro não recebendo nenhum vermífugo, após 6 meses as contagens de ovos por grama se equivaleram. Então o animal se recupera. Havendo uma boa nutrição, um bom ambiente, uma cabeça boa, um bem-estar animal, essa é a melhor defesa. Uma alimentação adequada com a espécie, né? Vamos procurar trabalhar de uma forma mais natural, de acordo com a fisiologia da espécie.
E se o controle dos parasitas afeta a produtividade, por exemplo, o pastoreio horário, né? Olha, se uma larva em estado infectante não se alimenta, que são as L3, não faz muito sentido ela se mexer. Ela se posiciona, e eu compartilho dessa opinião, de que o pastoreio horário precisa aguardar para o sol subir, principalmente com relação a esses parasitas do grupo mais prejudicial, tricostrôngilos e moncos. Essas larvas que não se alimentam, elas devem se colocar num local do pasto que vão ser ingeridas e fica quieta. Porque senão ela vai consumir a sua energia, ela não se alimenta. A questão de achar que o descanso do potreiro, de repente tu está perdendo produtividade, né? Pasto no verão com chuva, como foi esse caso aqui, as pastagens tropicais, mesmo as exóticas, elas chegam a crescer 10 centímetros por dia. Se tu esperar uma semana, 10 dias, 15 dias, tu vai ter uma palha lá na frente. Então, o pastoreio contínuo é uma necessidade de aumentar a produtividade, né? Então, a gente tem que buscar soluções que caminham no mesmo sentido, né? Da rentabilidade, da sanidade dos animais e a nossa, que consome esses animais, da melhoria do solo, da valorização do patrimônio, da qualidade nutricional disso que se produz, tanto para os animais consumirem como para a gente, né? O que a gente consome, a qualidade depende daquilo que a gente consome, come. Se a gente consome ovos, é o que a galinha come que vai te dar qualidade e como ela vive. Então, para o próximo episódio, nós vamos tratar especificamente de controle biológico, quais as armas que a gente tem para lidar com esse problema e como fazer essa construção, né? Que isso aí é uma construção, isso não é uma receita. Cada um tem que achar a sua forma e conhecer o seu pedaço de campo para poder interferir e chegar a esse objetivo. Eu fico muito tranquilo de estar falando isso para vocês, porque eu vi isso aqui. Propriedade pequena, mas isso não importa. Eu tenho visto em outros lugares propriedades grandes, também buscando o mesmo caminho. No mundo inteiro está sendo assim. Então é um convite que eu faço de parar de tentar remediar e vamos construir um mundo melhor para todos que estão em volta e aproximar a família. Esse caminho aproxima a família e esse eu acho que é o nosso maior benefício de ter a nossa família saudável e perto. Então até o próximo vídeo, pessoal.